muito tempo, né? Estamos juntos de volta para podermos nos alimentar do pão da vida, né? Quero compartilhar esse espiritual com os irmãos hoje, né? Obrigado, irmão Ananias, pelo convite, né? Faz muito tempo que eu estive aqui pregando, bem antes da pandemia, eu acho. Mas que Deus tenha misericórdia de nós, né? Que Deus possa derramar sobre nós o seu poder, o seu Espírito Santo a cada dia, que nós possamos ser gratos por tudo que Ele tem feito por cada um de nós. Antes de abrirmos a palavra de Deus, gostaria de fazer uma breve oração na iluminação. Querida Mãe de Deus, obrigado, Senhor, pelo privilégio que Senhor nos concede de estarmos aqui na tua casa nesta manhã chuvosa, para que juntos podemos, ó Pai, nos alimentar do pão espiritual que é tua palavra. Querida Mãe de Deus, derrama sobre os filhos nesta manhã teu poder, derrama o fogo purificador, queime todas as impurezas nos nossos corações da nossa vida, Pai. E abrindo a tua palavra, o Senhor fala com cada um de nós. Que eu vim falar aqui, Senhor, seja para honrar, glorificar e agradecer o teu grande nome. Amém. Isso eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão, hoje que venho para falar para os irmãos, não é nada novo, né? Mas hoje eu queria falar de um homem, né, que foi escolhido, né, desde o ventre de sua mãe. Deus já escolheu para uma missão muito importante, né? Hoje eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de Jeremias, capítulo 1, a partir do verso 5, né? E aqui nós vamos entender um pouco da graça, né? Da graça que acabamos de louvar o Senhor. Irmãos, no livro de Jeremias, capítulo 1, verso 5, né? Fala assim, todos acharam aí? Amém? Então diz assim: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta das nações. Então me disse Deus: Senhor, Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque todos a quem eu te enviar irás, e tudo por mandar falarás. Amém? Amém. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E aqui, né, nesse decorrer do livro de Jeremias, nós vamos poder entender, né, esse chamado de Jeremias, né? Bom, Jeremias ele foi um profeta que profetizou em Judá no final do século 7 e no início do século 6. E foi no período do declínio do Reino do Sul, marcado pelos reinos de seus últimos monarcas. O profeta Jeremias falou sobre o avanço inevitável da Babilônia, que culminou no exílio do povo judeu. Você sabia que Deus proibiu Jeremias de se casar? Às vezes nós estudando sobre Jeremias, mas por que Deus proibiu dele se casar? Não, a missão de Jeremias hoje para nós é uma missão quase impossível. É uma missão igual a de Jeremias. Aqui no decorrer da leitura a gente vai entender porque Deus proibiu de Jeremias se casar. Jeremias experimentou uma angústia tão grande que ficou conhecido como profeta chorão, né? Não é isso, né, que nós todos falamos, profeta chorão. Quando eu estudo o livro de Jeremias, ali no capítulo 8, capítulo 9, capítulo 14, 13, 15, ali dá para entender que Jeremias, eu não vejo Jeremias como um profeta chorão, mas sim como um profeta do amor. Aqui nós vamos ler no livro, aqui ainda no Jeremias 2, no verso 3, assim:
Então Israel era consagrado ao Senhor e era as primícias da sua colheita. Todos que devoravam se faziam culpados e mal vinha sobre ele, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, todas as famílias de Israel. Diz o Senhor: em justiça acharam vossos pais, pois em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos, tornando nulo eles mesmos. Primeiro, irmão, nós vamos ler aqui, né? Deus aqui começa a exortar, né, aqui Israel. Ainda no capítulo 19, no versículo 19 do capítulo 2, diz assim: a tua malícia te castigará e as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixar o Senhor teu Deus e não ter temor de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui, irmãos, aqui no livro de Jeremias 8, né, aqui fala do castigo inevitável. Né? No verso 18 ao 22, aqui fala da dor do profeta por causa da ruína do povo. Ali o profeta, ele tem uma dor tremenda, ele tem um sofrimento. Jeremias 11, né? Estou só fazendo aqui uma introdução, aí depois a gente vai entrar em alguns detalhes. Né? Aí diz assim, em Jeremias 11, Deus pede a Jeremias para orar pelo povo. Em Jeremias 14, de 7 a 12, Jeremias intercede pelo povo. Aqui é onde nós acabamos de ler, em Jeremias 2, de 1 a 8, Deus pede para o profeta clamar aos ouvidos de Jerusalém. Aqui ele pede para o profeta clamar ao povo, né, para um arrependimento. E também, né, em Joel, verso 2, capítulo 2, verso de 12 a 13, Deus pede que o povo se converta. Então aqui, né, então uma série de convites de Deus fazendo para o povo de Jerusalém e Judá. Em Oséias também, em Oséias capítulo 14, de 1 a 7, Deus pede para se arrependerem e promete perdoar o povo. Então, irmãos, aqui vamos agora para Jeremias 8. E aqui nós vamos entender, né, sobre um pouco da história de Jeremias, do seu chamado. Jeremias 8, a partir do verso 5 a 13. Acharam aí? Aí diz assim: porque esse povo de Jerusalém se desvia apostando continuamente, persiste no engano e não quer voltar. Eu escutei e ouvi, não falam que é reto. Ninguém é que se arrependa da sua maldade, dizendo: que fiz eu? Aqui, né, Deus falando assim, que o povo, né, tinha cometido, estava adorando outros deuses, né? E o povo perguntou: o que eu fiz? Eu não fiz nada. E continuando, ele diz assim: cada um corre a sua carreira como um cavalo que arremete com o seu cão ímpeto na batalha. Até a cegonha do céu conhece as suas estações, a andorinha e o ovo e o grou observam o tempo da sua animação, mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor.
Todos dizem: somos sábios e a lei do Senhor está conosco, pois foi feito a falsa pena dos escribas, se converteu em mentira. Os sábios serão envergonhados, aterrorizados, presos. E eles que rejeitaram a palavra do Senhor, que sabedoria é essa que eles têm? Aqui, irmãos, vê o apelo de Deus fazendo para o povo de Jerusalém. Aqui no verso 18, vamos ver que a todo profeta e a ruína do povo. Verso 18, ainda do capítulo 8, diz assim: ó, se pudesse consolar a minha tristeza, o meu coração desfalece dentro de mim. Eis a voz do clamor da filha do meu povo, de terra muito remota. Não está o Senhor em Sião? Não está nela o seu rei? Por que provocariam a ira com as suas imagens de escultura e com os ídolos estrangeiros? Passou a seca, findou o verão e nós não estamos salvos. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Estou de luto. O espanto se apoderou de mim, e a casa não avança no Gileade, ou não a Lamed, porque, pois, não realizou a cura da filha do meu povo. Aqui nós temos o lamento do profeta. Então, aqui nós estamos vendo aqui o sofrimento de um profeta que foi escolhido por Deus. E aqui Jeremias 11, em Jeremias 11, Deus pede a Jeremias para orar pelo povo. A partir do verso 14, ele diz assim: aqui Deus pede para Jeremias não orar pelo povo. Por que Deus pede para Jeremias não orar mais pelo povo? Sabe, irmãos, que Deus já tinha decretado a ruína de Jerusalém, já tinha decretado a ruína de Judá, já tinha decretado o cativo para a Babilônia do povo de Jerusalém. Ele diz assim: tu, pois não ores por este povo, nem levantes por ele louvor, nem oração, porque não os ouvirei quando eles clamarem a mim por causa do seu mal. Então aqui, irmão, nós olhando aqui, aqui ele faz uma primeira intercessão, a segunda. Na primeira intercessão de Jeremias, aqui no capítulo 14, Jeremias começa, mesmo Deus falando que ele não orasse por esse povo, Jeremias ele tem um amor muito grande por esse povo, ele tem um amor profundo. É por isso que eu o considero como um profeta do amor. Jeremias 14, verso 7, ele faz a primeira intercessão pelo povo de Jerusalém. Ele diz assim: posto que as minhas... Não dá para escutar assim? Dá para escutar, não dá? Então, aqui diz assim, a primeira intercessão de Jeremias para o povo de Jerusalém diz assim: posto que as minhas maldades testificam contra nós, ó Senhor, age por amor do teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicaram contra ti e contra ti pecamos. Ó esperança de Israel, o Redentor, seu no trono da sua angústia, por que serias como estrangeiro na terra e como viajantes que eles viam para passar a noite? Por que serias como um homem repreendido, surpreendido como valente que não pode salvar? Mas tu, ó Senhor, estás em nosso meio e somos chamados pelo nome, não nos desampares.
Aqui Jeremias faz a primeira intercessão pelo povo de Israel. Segunda, ele faz a primeira intercessão, né? Que Deus não aceita, Deus rejeita essa intercessão. Verso 10, olha a resposta de Deus. Assim diz o Senhor sobre o povo de andar errantes, não detém os pés, por isso o Senhor não se agrada deles, mas se lembrará da maldade deles e lhe punirá o pecado. Disse-me ainda o Senhor, não rogues por este povo para o bem, quando jurarem, não ouvirei o seu clamor, e quando trouxerem holocausto e ofertas de manjares, não me agradarei deles, onde eu os consumirei pela espada, pela fome e pela peste. Agora imagine, né, o sentimento do profeta, né, ouvindo isso de Deus, daquele que escolheu para levar uma mensagem para um povo que precisava de arrependimento, né? Imagine, né, o sofrimento de Jeremias, né? Deus falando para ele, né, que não ore por esse povo, porque não nos ouviria mais. Jeremias, mesmo assim, né, murmura esse povo, ele faz uma segunda intercessão. Verso 13 a 18, né? Ele faz uma segunda intercessão. Será que Deus agora aceita essa intercessão de Jeremias? Vamos lá. Mas no verso 13, né, assim, então disse eu, Senhor Deus, eis que os profetas lhe dizem, não haverei espada nem tereis fome, mas vos darei verdadeiramente paz neste lugar. Disse-me ainda o Senhor, os profetas mentiras em meu nome. Nunca os enviei, nem lhe dei ordem, nem lhe falei de visões falsas. A adivinhação, vaidade e o engano do seu íntimo são os que eles profetizam. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas, que profetizando em meu nome, sem que eu os tenha mandado, dizem que nem a espada nem a fome haverá nesta terra. A espada e a fome serão consumidos estes profetas. O povo que eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém por causa da fome e da espada. Não haverá quem o sepulte, a ele e as suas mulheres e os seus filhos e suas filhas, porque derramarei sobre elas a sua maldade. Portanto, dirás esta palavra: os meus olhos derramam lágrimas de noite e de dia, e não cessem, porque a virgem da filha do meu povo está profundamente golpeada, ferida, muito dolorosa. E seu alçai ao corpo, aí, eis aí os mortos da espada, e eles na cidade estão ali debilitados pela fome, até os profetas, os sacerdotes, faziam por a terra, não sabem para ajudar. Imagina agora Jeremias recebendo essa mensagem de Deus, né, para falar para o povo, né? Essa mensagem era para Jeremias falar para o povo, né? Aqueles profetas que profetizavam a paz, não, eles diziam assim, não, isso é mentira, não vai ter fome, não vai ter guerras, não vai ter nada. E hoje em dia a gente vê as pessoas pregando a paz, e quando o mundo está se desmoronando com guerras, de todas as formas, guerra espiritual, guerra civil, guerra em todos os sentidos que você imaginar, a guerra familiar, guerra da fome. E aqui os profetas profetizaram que isso não ia acontecer. E Deus falou, isso vai acontecer. E Jeremias é um cara ousado. Pense no profeta ousado. E ele faz uma terceira intercessão a Deus pelo povo.
né? Eu fico imaginando assim, né? A ousadia. Deus já tinha falado 2 vezes para ele que não descendesse mais para esse povo. Eu fico imaginando assim o sentimento de Jeremias, o sentimento de amor por esse povo. Mesmo Deus falando que esse povo, Deus não poderia fazer mais nada por eles. E ele faz uma terceira intercessão aqui, a partir do verso 19, ainda do capítulo 14. Ele diz assim: acaso já todo rejeitaste ajudar, ou aborrece a tua alma Sião? Por que nos feriste não há cura para nós? Jeremias, ele começa agora, né, interrogar a Deus. E ele fala: acaso já de todas rejeitaste ajudar? Ele quis dizer assim: Senhor, por acaso não tem amor mais por esse povo? Por acaso o Senhor não é mais o Deus desse povo? E ele continuou dizendo assim: aguardamos a paz e nada há de bom, o tempo da cura e esse terror. Conhecemos, ó Senhor, a nossa maldade e a iniquidade de nossos pais, pois temos pecado contra ti. Aqui Jeremias está falando para Deus: nós reconhecemos o nosso erro, nós reconhecemos o nosso pecado. Nossos pais pecaram e hoje nós estamos pagando por isso. E agora Jeremias faz um apelo sentimental a Deus. Ele fala assim: não nos rejeites por amor do teu nome, não cubras do opróbrio o trono da tua glória, lembra-te e não anules a tua aliança conosco. Acaso haverá entre os ídolos dos gentios algum que faça chover? Ou pode os céus de si mesmo a chuva? Não és tu, somente, ó Senhor, nosso Deus, que faz isso? Portanto, em ti esperamos, pois tu faz todas essas coisas. Então aqui, né, Jeremias faz um apelo mais forte a Deus, dizendo: Senhor, só tu és o Todo-Poderoso. Só tu podes, ó Deus, fazer chover. Não há entre os ídolos nenhum que faça chover. Aqui Jeremias faz um apelo mais profundo a ele. Mas aqui no capítulo 15 vem mais uma tristeza para o profeta. Ele diz assim, a partir do verso 1: disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se fizerem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Lança-os diante de mim e saiam. Aqui, irmãos, aqui nós vemos aqui, né, a terceira intercessão de Jeremias rejeitada por Deus. E Deus diz para ele, no verso 2: quando te perguntarem quando te perguntar para onde iremos, diz assim, assim diz o Senhor: o que é para a morte é para a morte, o que é para a espada é para a espada, o que é para a fome é para a fome, o que é para o cativo é para o cativeiro. Porque punirei com 4 sortes de castigo, diz o Senhor, com a espada para matar, com os cões para arrastarem, com aves dos céus e as feras do campo para devorarem e destruírem. Que tristeza, né? O profeta, aquele que foi escolhido desde o ventre da mãe para uma missão. Agora nós podemos entender um pouco porque que Deus proibiu de Jeremias de casar. A missão de Jeremias, irmão, era uma missão muito forte. Pregar para aquele povo, né? Pregar que eles iam ser escravizados. Imagina agora, né? Um homem poderoso que nem o rei Zedequias. Ele era o rei de Israel. Agora, imagine agora, né? Deus falar para Jeremias, falar
para esse povo, um povo poderoso. O povo era um povo escolhido de Deus. Um povo que se sentia o melhor povo da terra, era o povo judeu. Era o povo escolhido de Deus. Eles eram os melhores. Até na época de Jesus, né, nós sabemos, todos nós aqui sabemos, né, que eles não gostavam de chamar então de gentios. Por quê? Eles eram o povo escolhido de Deus. Só eles tinham o direito de receber bênçãos dos outros, não por isso excluíram. Mas agora Deus aqui, né? Aqui no verso 6, né, ele diz assim: tu me rejeitaste, diz o Senhor, volta para trás, por isso levantarei a mão para ti e destruirei. Estou cansado de ter compaixão. Imagina, gente. E a mensagem de Apocalipse 14 ali, na mensagem de 3 homens, é uma mensagem parecida com essa. A última mensagem pregada para o povo. E nós temos a certeza, nós adventistas temos a certeza que Deus também em breve vai falar isso. Estou cansado de ter compaixão disso. Eu preciso levar aqueles que ouviram a minha voz e dar descanso eterno para eles. Aqui nós vamos para vamos lá para Jeremias 38. Jeremias 38, aqui nós vamos, né, entender essa questão daqui, né, de que Deus já tem falado, né, para Jeremias o que iria acontecer. Aqui no verso 2, diz assim, ó: assim diz o Senhor, o que ficar nesta cidade morrerá a espada, a fome e a peste, mas o que passar para os cadeus viverá, porque a vida lhe será como despojo e viverá. Assim diz o Senhor, esta cidade infalivelmente será entregue nas mãos do exército do rei da Babilônia, e este a tomará. Irmãos, aqui é onde começa o maior sofrimento de Jeremias. O maior sofrimento de Jeremias não foi recebendo de Deus ali as suas intercessões terríveis. Aqui nós vamos ver aqui, né, no capítulo 38, no capítulo 39, é onde aqui, né, que começa ali os sacerdotes ali, os profetas da época contra Jeremias. E ele diz assim, ó, no verso 4, assim: disseram os príncipes ao rei: morra este homem, visto que ele, dizendo assim essas palavras, afrouxa as mãos dos homens de guerra que restam nessa cidade, as mãos de todo o povo, porque este homem não procura o bem-estar ao povo que se mal. Agora você veja aqui a cegueira espiritual, né, dos príncipes. Não, irmãos, não era uma tarefa difícil de Jeremias pregar uma mensagem dessa para o rei. Diz: olha, vocês precisam se entregar ao rei da Babilônia, vocês precisam se entregar aos caldeus. Imagina agora, né, um reino, uma cidade infalivelmente, como Deus diz aqui, se entregar para um povo pagão. Era um absurdo para a época, não era um absurdo? É como se fosse hoje Deus chegasse: olha, vocês precisam se entregar ao povo pagão e servir. E aqui, irmãos, disse o rei Zedequias, versículo 5: eis que ele está nas vossas mãos, pois o rei nada pode contra vós outros. Tomaram então a Jeremias e lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no alto da guarda, desceu Jeremias e portas. Agora que começa o sofrimento de Jeremias. Até hoje, quando pregamos uma mensagem, né, uma mensagem de juízo, uma mensagem de arrependimento para o nosso povo, ainda tem muitos que se revoltam com isso. As pessoas
pessoas acham ruim quando falam de crianças. O arrependimento sincero, uma entrega genuína a Deus. É ruim, as pessoas querem viver da maneira que eles querem, da maneira que o mundo oferece as coisas mais fáceis. O pastor fala de entrega, de fidelidade a Deus. Isso se torna um peso, se torna um inimigo. E aqui, não foi diferente de Jeremias. Agora, irmão, vamos para o que acontece no capítulo 39. Será que Jeremias profetizou, pregou para o rei? Será que isso aconteceu? Que eles seriam destruídos? Aqui, há uma tristeza muito grande aqui. Deus deu a oportunidade. Deus, ele não põe juízo numa pessoa, numa nação, pontos que ele divide esse povo. E aqui no capítulo 39, Nabucodonosor toma Jerusalém. E aqui a partir do verso 1 diz assim: foi tomada Jerusalém, era o 9º ano. Zedequias, rei de Judá, no mês 10º, quando veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, todo o seu exército contra Jerusalém cercaram. Verso 3. Então entraram todos os príncipes do rei da Babilônia e assentaram na porta do meio de Nergal-Cesaré, Sangar-Nebo, Sarzequim, Rabi-Saris, Nergal-Cesaré, Rabi-Marque e todos os outros príncipes do rei da Babilônia, tendo visto Zedequias, rei de Judá, e todos os homens da guerra fugiam e de noite saíram da cidade pelo caminho do jardim do rei pela porta que está entre os dois muros. Zedequias saiu pelo caminho da campina, mas o exército dos caldeus os perseguiu e as coçou a Zedequias nas campinas de Jericó, e eles prenderam e fizeram subir a Ribla nas terras de Ramate a Nabucodonosor, rei da Babilônia, que lhe pronunciou a sentença. Aqui, antes disso acontecer, Jeremias já tinha falado para o rei. Antes disso acontecer, aqui no capítulo 38, aqui no verso 20 do capítulo 38, vamos voltar lá um pouquinho, diz assim: disse Jeremias, não te entregarão, ouve e peça a palavra do Senhor, segundo o qual eu te falo, tem, irá, será poupada a tua vida, mas se não quiseres sair, esta é a palavra que revelou o Senhor: eis que todas as mulheres que ficarem na casa do rei de Judá serão levadas aos príncipes do rei da Babilônia, e elas mesmo dirão: os teus bons amigos te enganaram e prevaleceram contra ti, mas agora, e se atolaram os teus pés pela lama, voltaram atrás. Verso 24 diz assim: então disse Zedequias a Jeremias: ninguém sai dessas palavras e não morrerás. Quando ouvi os príncipes, falei contigo, e negue em ti, e te disseram: declaramos agora que disseste ao rei, e que ele te disse a ti: nada nos impura e não te mataremos. Aqui, irmãos, Zedequias, ele faz uma consulta ao profeta para ver o que está acontecendo. Até chegar nesse capítulo 38, Jeremias tinha dado muito trabalho para eles. Jeremias tinha dado muito trabalho, profetizando a mesma coisa. Havia
ver Jeremias falava que eles tinham que se entregar para os caldeus, porque Deus prometeu, se eles se entregassem aos caldeus, eles não morreriam. Nabucodonosor não matariam, porque Deus falou para Jeremias falar para eles: você precisa se entregar ao rei, precisa se entregar ao rei da Babilônia. Mas Ezequias disse: não, como que nós vamos entregar uma nação pagã? Nós somos o povo escolhido de Deus, eles não são nada. Mas o problema não era esse, o problema é que Deus tinha falado. Quando Deus fala, as coisas têm que acontecer. Que Deus é Deus. Deus, Ele não vai falar uma coisa e voltar a casa. Mas o rei Ezequias não conseguiu entender o necessário. No coração de Jeremias, na mente, como nós vamos nos entregar? Não tem como. Nós somos o povo de Deus, nós somos uma nação forte, nós somos uma nação ungida de Deus. Agora nós vamos entregar a esse reino pagão? Não podemos fazer isso. Jamais. Ele não tem nenhum poder sobre nós. Não é de se pensar isso, né? Como que o povo de Deus agora vai se entregar para o reino pagão, ser escravizado? Isso é impossível para nós. Imagina Ezequias dizendo isso somente. Isso é impossível. E nós sabemos aqui no capítulo 19, é revelado. Acontece aquele decreto que Deus fez. Olha o que acontece aqui? Verso 6 de capítulo 39, que assim: o rei da Babilônia mandou matar em vivas os filhos de Ezequias à vista deste. O rei da Babilônia mandou matar os filhos do rei de Israel, daquele que se sentia o Todo-Poderoso, aquele que se dizia que o rei da Babilônia não tinha poder sobre eles. Agora imagine o sofrimento do rei, o ungido de Deus, como ele se dizia, vendo ali seus filhos assassinados à sua frente. Que tristeza, né? Será que ele, nesse momento, ele não pensou que Jeremias estava certo? Eu fico imaginando agora o sentimento de Ezequias, o sofrimento, vendo ali seus filhos sendo executados à sua frente. Ele pedia assim: vazou os olhos de Ezequias, e atou com 2 cadeias de bronze para levar a Babilônia. Os caldeus queimaram a casa do rei, as casas do povo, derrubaram os muros de Jerusalém, mas o povo que havia ficado na cidade, os desertores que se entregaram a ele, os sobreviventes, o povo de Nebuzaradão, o chefe da guarda, levou-os para os cativos da Babilônia. Porém, os mais pobres da terra, que nada tinham, deixou Nebuzaradão, chefe da guarda, na terra de Judá, e os vinhos e prontos naquele dia. Aqui, irmão, nós vemos aqui, né? Aqui no verso 11, né? Nabucodonosor cuida de Jeremias. Né? Imagina, né? Aqui eles queimaram as casas, derrubaram os muros de Jerusalém. Eram muros fortificados. Né? Mas, irmãos, eu disse que eles poderiam não ter morrido. Deus falou para, através de Jeremias: fala para o rei, eles precisam sair dessa cidade, eles precisam ir se entregar, porque que Deus tinha um plano para eles. Deus ia trazer eles de volta são salvo para a terra, para eles poderem novamente adorar o seu Deus. Deus decretou essa ruína para Jerusalém, porque eles tinham feito uma aliança com Deus, e eles tinham desfeito essa aliança, eles quebraram a aliança com Deus. Eles começaram a adorar ídolos. Deus
tendo que tirar ele da terra do Egito. Então, toda assistência. Então Deus se virou, né, pois com ele deu uma segunda chance para o rei, porque era o rei que mandava. Se o rei dissesse, é assim, então o rei disse, nós não vamos nos entregar. E decretou, eles não vamos nos entregar. Mas só que eles viram, o rei da Babilônia invadiu, eles correram, eles fugiram. Mas aqui os guardas do rei da Babilônia estavam vigiando. E quando eles correram, ali, eles saíram na perseguição do rei. E alcançaram ele mataram seus filhos de hoje. E nada ele poderia fazer. O que é que esse daqui poderia fazer? Porque o que ele tinha feito, ele não fez, era se entregar, ir para a Babilônia, ser cativo. Depois Deus trazia de volta. E eles iam reinar novamente em Jerusalém. Porque o orgulho tomou conta. E isso que acontece com o mundo hoje, o orgulho para destruir as nações. Porque eu não vou me submeter a uma ordem. Pode vir tal pessoa. E acontece o que está acontecendo no nosso mundo, a desgraça está destruindo a nossa nação novamente. Então, irmão, essa é a mensagem. Espero que os irmãos tenham entendido um pouco aí. Aqui é o castigo inevitável. O castigo inevitável do povo de Israel, por causa da desobediência, por causa da adoração a deuses que não têm poder. Agora nós vamos contar o juízo. Primeiro, porque a graça. Por que a graça? Porque a graça, Deus fez o convite da graça para que o povo entendesse a mensagem, para que o povo se arrependesse. Mas aqui no final ainda vem um juízo. E juízo por quê? Porque o povo não atendeu, não quiseram receber a graça de Deus. O juízo deles sobre eles. Nós possamos estar em mente, que às vezes Deus fala conosco para nós nos meter nas nossas coisas. Nós possamos ter esse entendimento, essa unidade de ouvir a voz de Deus. Às vezes pedir desculpa às pessoas com perdão. Às vezes a gente pede Deus não tem. Não é isso que acontece com o ser humano? O ser humano é orgulhoso. E isso que destrói o ser humano, o orgulho. Então, irmãos, vamos cantar em 430 do Binário Novo.